Boa noite. Tô por aqui. Aproveitando, vou colocar o título. Opa. Deixa eu ver se dá. Oi, Naná. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui já fixar. Boa noite, Naná. Tudo bem? Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Oi, Alê. Ah, Daniel já tá aqui. Vamos lá. Gente, fique quietinho o telefone. Oi, Kátia. Tudo bem? O tema vai ser bem legal. Boa noite, meninas. Seu Ari. Boa noite. Aguardando. Tá chamando. Mas ainda não. Obrigada, Naná. Obrigada. Eu vou tirar e vou tentar colocar de novo. Opa. Ele, graças a Deus. Graças a Deus ele tá melhor hoje, Kátia. Obrigada, tá? Melhorando, né? Ainda não tá 100%, mas hoje tá melhor, graças a Deus. Por que será que não tá indo? Eu aceitei. Não tá vindo. Deixa eu ver aqui de novo. Aceitei. Engraçado. Por que será? Oi, Adriele. Por que será que não tá indo? Ué. Agora foi. Olá, Daniel. Tudo bem? Tudo Satisfação. bem? Prazer, bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceitado o convite que eu e a Ana colocamos você no fogo, né? Não, ela me perguntou, eu pensei bem antes de participar, mas é, né, eu só participei acho que uma vez, não foi? De uma palestra, assim, de uma vídeo, no perfil dela, e eu fico um pouco tenso aí pela falta de experiência, mas vamos lá, eu acho que é muito bom, muito construtivo a gente ter esse momento. Muito obrigada. Meu marido falou, quando escutou eu falando com ela, ele disse, Priscila, você já está colocando o marido da menina no fogo? Eu falei, não. Aí ele riu depois e falou assim, mas vocês, mulheres, não tem jeito. Domingo passado foi ele que entrou. Ah, foi? Ele foi. Ele falou, você está me colocando no fogo? Aí quando acabou, ele falou, ué, mas já acabou? Como assim? Olha, bem-vindo Ah, todos. obrigado. Antes da gente entrar no tema, antes de você se apresentar, Daniel, eu sempre faço uma leitura. Ok. Eu vou fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida. Item 164. Não perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados
e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separais o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou os seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz, e por vezes gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Que bacana, eu abri aleatoriamente e a gente vai falar sobre o papel do homem na família e veio para dar sentido ao tema. Eu fico, sempre que eu começo a ler e a leitura faz todo sentido com o que a gente vai falar, tem horas que eu dou até uma parada na leitura e falo, não é possível, vocês são danadinhos, estão colocando o tema para como é que fala? Cooperar. Quando a gente entra numa tarefa dedicada mesmo, levando a sério, a gente vê que isso acontece. A gente tem a certeza de que a gente não está sozinho. Graças a Deus. Tá chegando os comentários, porque... Mas me diga lá, se apresenta, me fala de você. Bem-vinda, Valéria, a Aninha eu vi aqui também, mas me fale, Daniel. A gente conhece a Aninha, fale um pouquinho de você e vamos entrar no papo. Certo, então fazer uma apresentação rápida minha? Pode ser. Tá. Eu sou casado com a Ana Keila desde 2009, tá? Deixamos a nossa terra para vir para o norte do país e estruturamos nossa vida por aqui. Eu sou arquiteto, tenho agora 37 anos e somos pai do Matheus. Somos pais do Matheus, que tem 8 anos aí. Então, mudamos de cidade recentemente, a gente está se adaptando. A gente está nesse período aí de pandemia, foi muita mudança de uma vez na nossa vida, né? Porque a gente morou 11 anos em Macapá e quando chegamos numa cidade nova, em outro estado, de repente tudo muda e entra esse novo estilo de vida, isolamento, então a gente nem chegou a conhecer a cidade direito. Conhecemos pouquíssimas pessoas, estamos lidando realmente com o isolamento. Então, mas assim, não tem sido difícil, mas requer atenção e certos cuidados. Verdade. Bom, mas eu já falei para a Ana e falo para você, boa sorte e obrigado. muita coisa boa nessa nova empreitada. Dudu de Itajubá, bem-vindo, Dudu. Mas bora lá, vamos lá falar. O papel do homem na família. Tá. Como tem aí até uma descrição do sexo, né? Do gênero sexual
já no título logo da nossa conversa, é importante eu salientar que eu vou focar assim no papel do homem como pai, porque até hoje, pelo que eu sei, todos nós, independente do que nós fazemos, do que nós somos, de quem nós somos filhos de um homem e de uma mulher, tá? Exatamente. Então a questão é o papel desse homem, desse pai que nos gerou, né? E que isso sirva, dessa reflexão, sirva de estímulo a nós repensarmos como estamos lidando com essa questão, tá? Por que que é uma questão? Eu sinto a necessidade de fazer igual médico. Você vai no médico com uma dor no joelho, ele não vai tocar no ombro, ele vai tocar no joelho. Ele vai lá mexer onde está doendo. Então a gente tem que fazer justamente isso, ver onde dói, ver o que é que está errado e procurar assim juntos, né, a gente ir compartilhando nesses momentos um jeito de consertar. Eu observei, de meu ponto de partida foi o seguinte: olha, quando eu vi Dia das Mães, mensagens lindas, né, nas redes sociais, declarações de amor pelas mães, relatos de muita abnegação e dedicação aos filhos, enfrentamento de várias dificuldades. E quando chega os dias dos pais, o que é que você espera já? Você vai, é certo. Meu pai me abandonou, meu pai me deixou minha mãe, fui filho de mãe solteira, pai é quem cria e traz essas discussões. Então isso é muito preocupante, porque não só pelo lado dos hoje adultos, que um dia foram crianças, que foram feridos, crianças continuam sendo feridas, e até em número crescente, por essa ausência, mas também porque o homem acaba demonizado. Você acaba atribuindo qualidades negativas a um gênero sexual. O que, para quem conhece o básico do espiritismo, sabe que isso não tem o menor sentido. Então a gente está olhando para a questão errada. A gente não está focando, né, no cerne da questão aí. Uma coisa que eu observo bastante é o humor, certo? Uhum. A construção do humor tem muito impacto na nossa vida, principalmente de brasileiros. A gente se rende a uma boa piada, a gente se rende a um desfecho fatalista de uma piada. Isso influencia muito no nosso conceito, mais do que a gente imagina. E já vi vários shows de um humorista chamado Dave Chappelle, nos Estados Unidos, em que ele fala, em uma dessas esquetes, ele fala sobre o aborto. Eu não vou repetir o que ele fala, porque não é aqui o objetivo, não vou fazer graça, mas uma característica do Dave Chappelle é que ele faz críticas sociais muito ácidas, muito fortes, disfarçadas de humor. A verdade é isso. E ele sempre tem umas tiradas assim fatalistas. Ele fala as coisas de um jeito que você fica tendo dificuldade de prolongar aquela discussão, de rebater. Principalmente porque ele sobe num palco, ele pega o microfone e ele tem um grande poder de convencimento ali. E a gente tem isso na TV, a gente tem isso, né, no humor, a gente tem isso no YouTube. Nesse momento aqui, por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas palavras, porque eu também tenho um pouquinho desse poder, né? Então, quando você está na vitrine, você tem um pouco mesmo desse poder. Quando ele fala sobre o aborto, ele vira a questão para cima das mulheres, incrivelmente. Ele diz assim, olha, se a mulher pode decidir se mata ou não, o homem pode decidir se sustenta ou não. Ele faz toda uma construção e a gente se pega na velha pegadinha do humor, que é rir dos nossos defeitos, rir do que está errado. Então tudo está errado e ele constrói um pensamento fatalista para criticar justamente a nossa postura. A verdade é que hoje em dia, assim, de lugar para lugar, de um órgão para outro, as estatísticas mudam, né? Mas flutua na casa de 20% dos casais que não têm filhos. Então 20% dos casais não têm filhos.
fora o número de pessoas que não estão mais constituindo matrimônio, né? Que está em número crescente. Então, a gente tem número de filhos em queda e número de casamentos em queda. Tá? Um dado que me preocupou logo de cara, que eu não tinha nem noção desse número. 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas por seus maridos. Lares bem estruturados, famílias estruturadas, mas 70% desses casos de câncer de mama, elas acabam abandonadas. O que é que faz um homem largar toda uma vida de dedicação repentinamente, diante dessa dificuldade? Se você me permite, Sim. ontem eu até fiz, você até falou, né? O título, ele direcionou para o homem, porque a gente está ainda na semana que precedeu, posterior ao dia que foi comemorado o Dia dos Pais. Eu quis dar essa visão mesmo da figura paterna dentro do núcleo familiar. E ontem eu comentei, a gente estava falando até sobre deficiência, e eu fui ver, assim como 70% dos homens deixam mulheres que estão em tratamento do câncer, 85% dos homens abandonam suas mulheres e filhos quando vem um filho deficiente. Muitos abandonam de cara, deixam a mulher no hospital com um filho e vai embora. Parece coisa de novela. Eu presenciei isso na minha época de UTI, quando eu estava com meus filhos na UTI. E eu não acreditava, Daniel. Assim, isso me chocou muito. Só que depois eu fui percebendo no meu entorno, que eu fui conhecendo mães atípicas, que muitas tiveram o abandono do companheiro. Quando não abandonavam fisicamente, abandonavam moralmente e passavam a constituir novas famílias, mantendo a família sem dar respeito e atenção e tendo outras fora. Isso é muito sério. Agora, esse dado que você chamou a atenção, eu não tinha ideia. Eu fiquei chocado também, o número é muito alto. 85% também é demais, é inconcebível isso. Então, nitidamente, tem alguma coisa errada que não estamos prestando atenção, e demonizar um gênero sexual não é a resposta, certo? Até porque ele não vai deixar de existir e não está na natureza do homem ser assim, do homem, não o ser humano, né? Do homem, o indivíduo de corpo masculino ser assim. Isso não existe. Eu tenho um amigo que ele foi abandonado pela esposa, junto com 4 filhos. Ele criou os 4 filhos sozinho. Só que isso é uma raridade comparado ao número de mulheres que ficam sozinhas com seus filhos, né? É uma gota d'água no oceano. 40% hoje em dia, cerca de 40% das famílias são chefiadas por mulheres. E desses 40%, só 34% tem cônjuge, ou seja, essas mulheres ficam sozinhas mesmo. As mulheres que ficam que são abandonadas pelos maridos, elas ficam sozinhas. Até porque, por já terem filhos, né, fica mais difícil se dedicar a uma vida amorosa, a relacionamento, a ter esse foco. Isso dificulta demais para elas. Elas vão ter que correr atrás do trabalho, da manutenção, do lar, da educação e da alimentação dos jovens, dos seus filhos, fica muito complicado. 40% das famílias chefiadas por mulheres significa que 11 milhões e meio de mulheres estão cuidando dos lares, certo? E 57% estão entre 30 e 54 anos de idade. Ou seja, os casais mais idosos não atendem. Travou. Travou. Vocês me escutam? Oi? Voltou? O celular Voltou. fechou aqui. Os casais mais Foi o celular que idosos. fechou.
Relaxa. Os casais mais antigos eles não apresentam, né? Então a gente tem a certeza que é um número que vem crescendo, porque são as mulheres mais velhas nessa situação, são 54 anos, assim, dentro da estatística. A duração dos casamentos está na casa de 15 anos, aqui no Brasil, certo? A duração média. E um outro dado também que é bem chocante, 5 milhões e meio de pessoas não têm o nome do pai no registro. É muito? É muito. É um censo escolar brasileiro de 2011. E do jeito que vão as coisas, a gente pode extrapolar aí que esse número é maior hoje em dia. Tá? E isso faz uma diferença na inserção do mercado de trabalho. Caso as pessoas desconheçam, ainda existe local que não aceita. Isso é inacreditável. Mas ainda tem empresa que não admite o funcionário se ele não tiver o nome do pai e da mãe na certidão. É uma coisa... Bom, vou papar os adjetivos. No caso de divórcio, aqui a gente está falando de crianças que crescem sem pais, certo? Hoje estão aí na casa adulta, na idade adulta, que com seus próprios meios conseguem lidar de alguma forma com essa ausência. Quais são as consequências? As consequências principais, tá? Desenvolvimento de sexualidade precoce, certo? Muito interessante isso, as crianças com ausência paterna, tá? Desenvolve sexualidade precocemente. As meninas tendem a ter relacionamentos mais conturbados. Isso afeta as meninas nesse sentido. Independente do gênero, tem dificuldade de desenvolver empatia. Geralmente são vítimas de abuso, porque vai ter, provavelmente por causa dos relacionamentos que a mãe vai tentando estabelecer, muitas vezes elas vão passar por abuso, né? Não só o abuso sexual, moral, né? Sim. Questão de ser destratado, né? Diminuído. Problemas com hierarquia, isso aí, porque o pai tem instintivo do homem estabelecer uma hierarquia, estabelecer uma linha de comando dentro do lar, e por mais que isso pareça machista, contribui com a formação, pelo menos ainda, da nossa sociedade, da nossa espécie. E vem a questão do suicídio juvenil, né? Muitos dos jovens que chegam a cometer suicídio tiveram desestruturação, principalmente ligada ao pai. Porque não dá para dizer por essa pesquisa, por esses sinais, que seja realmente por ausência do pai, mas talvez a ausência da mãe ou a ausência do pai, né? Acho que pode levar a esse tipo de problema. Mas assim, fica a questão, é uma consequência muito grande, muito séria, que a gente pode falar aí mais para frente, das consequências espirituais, kármicas, né? Por que o homem provoca tudo isso? Muito mais do que a mulher. Muito mais. Os homens estão sujeitos a algumas variáveis, né, que afetam muito eles. Principalmente fantasias sobre sexo e sobre liberdade, certo? Mentiras sobre ser dispensável e de que a sua importância no lar está relacionada ao quanto de dinheiro ele consegue produzir, o sustento e o conforto que ele consegue prover. E, como eu falei no início, as piadas tocam. As piadas criam feridas ao longo dos anos no homem, que vão desde a infância até ao longo de toda a sua vida, até ele ter uma maturidade, se ele conseguir, né, desenvolver a maturidade para superar isso. Essas piadas vão tocar em fraquezas, como, por exemplo, a sensibilidade, como, por exemplo, eu não estou falando do clássico do homem não chora, tá? Eu estou falando dele não poder demonstrar certos seus sentimentos, de travar tudo lá dentro, até que um dia eclode numa intensidade desproporcional ao problema.
Então isso ele vai guardando lá dentro, para não ser alvo de piada, para não ser alvo de chacota, ele vai travar tudo lá dentro, e isso é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode explodir de uma forma e ter uma reação desproporcional. É o que a gente chama popularmente aí de engolir um elefante e se engasgar com um mosquito, né? A gente já está tão cheio que não dá mais. E qualquer coisa relacionada à sua sexualidade, qualquer coisa que comprometa a confiança no seu desempenho sexual. O tamanho do membro, o funcionamento perfeito dele, e sempre que estar de prontidão sexual, sempre estar viril, sempre estar disposto, com vontade, isso não é humano, isso não é normal, né? Isso está mais para uma questão viciosa do que para uma questão máscula, né? Uma questão de exibição de masculinidade. Mas a mídia insiste em jogar isso em cima do homem a todo momento, né? Sim, porque faz boas piadas, os próprios homens participam dessa piada para não demonstrar essa fraqueza, eles mesmos criam piadas sobre isso. E uma outra coisa que assim deriva da coisa de ser dessa mentira de ser dispensável, de só valer dinheiro, de só valer virilidade, dá espaço para piadas personificadas, como o caso do Homer Simpson, como o caso das sitcoms diversas que tem por aí, o desenho Gumball, que meu filho adora assistir, e me preocupa, não sei se aí o pessoal conhece, mas o pai do Gumball é um indivíduo completamente alheio à realidade, é uma criança de 100 quilos, sabe? Gordo, preguiçoso, ele é inativo, é burro, como se ele tivesse dado a sorte de encontrar uma mulher maravilhosa, linda, que se cuida, é inteligente, e coloca ele para frente, que faz de alguma forma o casamento funcionar. Tem um personagem mais antigo, que era o Ted Bundy, né? Que era do seriado Um Amor de Família, se não me engano. Eu vi esse seriado quando eu ainda era criança, e eu me revoltava com aquele personagem, né? Eu não gostava daquela imagem de pai. Claro que eu não tinha capacidade de desenvolver uma argumentação, mas é isso que eu quero dizer sobre as piadas. Elas podem moldar o nosso caráter, a nossa opinião sobre os assuntos, com base em mentiras, com base em gracejos. Porque, como você falou, a mídia, ela vai falar daquilo que vende. Ela não Sim. está nem aí se aquilo é verdade, se aquilo é correto moralmente ou não. Não importa, ela quer vender. Se a piada vende, se essas exigências vendem, então ela vai vender. Ela vai botar no ar. Não, isso é tão sério, tão forte que você está falando. Aquela máxima que mostra um homem num carrão, um cara... Teve até um comparativo, um cara num carrão, cara feio, ele saiu primeiro num Fusca, não conseguiu ninguém, depois colocou ele num carro caro, com dinheiro, com roupa cara, e aí conseguiu um monte de mulher. A todo momento, esse incentivo é feito. Que o cara vale quanto ele tem. Independente se ele é correto, se ele é honesto, se ele é um bom filho, um bom amigo, vale efetivamente a grana. E, em contrapartida, coloca também a mulher como um objeto de deslumbramento, né? Que está atrás do cara só por conta do dinheiro. Isso é muito sério. Isso é muito sério que você está falando. Já vi vários sketches aí, humoristas de stand-up, que eles dizem o seguinte: o foco da mulher é o material e o foco do homem é a mulher. Então o homem só tem coisas materiais para poder impressionar a mulher e para poder capturá-la. Porque ele não está nem aí para o luxo, ele ia fazer o que fosse, ia pegar a mulher de qualquer jeito, onde quer que fosse, em qualquer oportunidade. Só que isso é justamente reforçar a questão da virilidade doentia, que acaba colocando um peso gigantesco nas costas dos homens e que faz com que eles criem mentiras, não só para os outros, mas para si mesmo, para se convencer de que aquilo ali é possível, que ele é daquele jeito. Tem até estilos musicais, né? Bandas que focam nisso, que letras de música
que são tocadas e as crianças estão crescendo ouvindo essas músicas. Principalmente o gênero da minha terra, forró, que fala o tempo todo do cara ter carros caros, importados, para impressionar as meninas. Então, as meninas também estão sendo criadas escutando essas coisas, cantarolando essas canções, e isso é muito preocupante, porque não é um sinal de melhora no futuro. Essas nossas discussões, esse tipo de discussão que a gente está provendo aqui, é que é um sinal de remédio, que a gente tem esperança de plantar as sementes para que isso seja uma coisa construída no futuro. Um caso meu pessoal. Eu estou com 37 anos, aí eu comecei a perceber a queda de cabelo. A queda de cabelo afeta o indivíduo, certo? Então o cara já fica meio sensibilizado por isso. É uma insegurança que fica ali caladinha. Eu só tenho conversado isso com minha esposa, né? Aí, não, isso tá me afetando, isso está começando a me chatear, eu tenho que procurar um jeito de arrumar o cabelo diferente. Eu tenho que conseguir lidar. Eu não vou disfarçar, eu tenho que lidar com isso. E ao mesmo tempo, aí, estando em home office, estando em casa, o tempo de circulação na rua diminui, e esse tempo eu tenho usado para me informar, para ler, para assistir mais coisas. Resultado, resolvi experimentar a alimentação vegetariana, ou predominantemente vegetariana. Gostei, me adaptei bem e resolvi compartilhar isso com os colegas. A primeira coisa que veio foi crítica, que eu não vou conseguir manter o meu desempenho, né? Ah, Daniel, tu não vai ter gás para dar conta aí do serviço e tal. Por um minuto, mesmo tendo o hábito de criticar e de pensar sobre o que eu penso, nas palavras aí de psicólogos, né? Pensar sobre o próprio pensamento. Apesar de ter esse hábito, por um minuto eu me senti afetado por isso, porque tocou na questão da sexualidade. Então, a questão da sexualidade com o homem passa por toda uma construção cultural desde que a gente é pequenininho, né? Desde que da nossa primeira infância. Então, não é com um ou dois pensamentos, com uma palestra ou outra, que a gente vai mudar a nossa opinião. Isso não me afetou definitivamente, mas por um minuto, sim. Isso me chateou. Então, a gente tem que pensar sobre o seguinte: características masculinas ou educação masculina? O que é que está errado? O que é ruim, na verdade? Porque sempre se fala nesses pontos negativos que os homens andam marcando, aí no campo da violência, no campo do abandono, no campo dos homicídios e dos suicídios, como se fosse uma coisa intrínseca do homem. Homem é assim. Eu também cresci ouvindo minha avó falar isso, né? Minha avó falava muito de que o homem só serve para fazer criança e botar dinheiro em casa. Só que essa foi a opinião de uma mulher que teve que casar com 13 anos de idade, como era normal antigamente, Sim. que teve que criar seus filhos sozinhos com um marido que só chegava em casa realmente para fazer outro filho e para colocar dinheiro, certo? Chegava com a feira debaixo do braço e fazia aquela cerimônia. Porque essa era a educação masculina. Isso não é o ser humano masculino. Tá? Além de, claro, o estupro, esses estereótipos negativos, os crimes sexuais também relacionados ao homem, me afetou. Assim, eu vou colocar minhas experiências pessoais um pouco, né, que eu acho que é válido. Me afetou demais, principalmente no ano passado. É inegável que o estupro é um crime assim, eu considero que deveria ser muito mais rigorosamente punido, certo? É uma coisa hedionda, é uma coisa odiosa. No entanto, é atribuído ao homem, sim, porque é o maior perpetrador, não tem discussão. Até porque os poucos casos em que envolveriam uma mulher que comete o crime sexual, eles não são divulgados, né? Qual é o homem que vai dizer que foi assediado por uma mulher, né? Isso não acontece. Então o estupro, que é uma coisa odiosa, que eu pessoalmente tenho uma rechaça muito grande,
No contato, principalmente através das redes sociais, estava muito forte, né? Argumentos muito ácidos de mulheres revoltadas, com toda a razão, revoltadas, com toda a razão, só que aí tocava em mim que odiava também a questão. E aí eu decidi, olha, elas não estão erradas, mas eu também não tenho que estar ouvindo isso. Então, eu me desliguei do Facebook. Estava mais forte lá, tipo uma militância, né, contra isso. Elas têm toda a razão, eu não quero ter contato, assim. E, mas assim, eu tenho uma coisa bem minha de dar carona. Dar carona é uma coisa que me ajudou demais ao longo da minha vida. Eu recebi caronas desde a infância, que eu estava em situações difíceis, e uma carona apareceu do nada e ajudou demais. Isso me marcou muito na minha formação. E no momento que eu consegui comprar o meu primeiro carro, eu nunca nego carona, né? Então, se eu ver uma pessoa conhecida, eu ofereço. Só que foi principalmente no ano passado, não sei se tem alguma relação com qualquer coisa, não sei, mas eu comecei a receber negativas de mulheres assim com uma certa energia, sabe? Uma negação bem contundente, de forma que eu me senti envergonhado de ter oferecido carona, como se eu tivesse colocando ela numa situação de risco. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava dividido, caramba, mas ela está certa de ter esse cuidado. Os números não mentem, né? Sim. Os números estão aí, provando que o risco é grande e ela não sabe. Porque justamente são pessoas conhecidas que cometem esse crime. Exatamente. Então, uma coisa que revolta também o homem que considera isso hediondo, que considera isso odioso, para ver o quão profundamente destrutivo é esse tipo de crime. Além, é claro, da violência, a misoginia, o abandono, né? Tudo isso que tem as consequências negativas. O que se espera do homem, socialmente? Se espera que ele tenha força, né? Tanto física quanto psicológica, aquele equilíbrio inabalável do homem, ser seguro, decidir as coisas rapidamente. Ser altivo, né? Ter um toquezinho de arrogância parece até ser atrativo no homem. O cara se sentir, ele ajuda até na produção dos hormônios masculinos. Quando o cara se sente bem, ele se sente bem colocado onde ele vive, ele tem até um aumento de produção de testosterona. Só que aí, o desequilíbrio dessas demandas, dessa postura, vai levar a, justamente, depressão. Só que é uma depressão que ocorre, assim, em curto prazo. Os eventos se dão em pouco tempo e o suicídio chega a ser, do total de suicídio, 76% é homens, 24% é mulher. Então, para cada mulher que se suicida, 3 homens se suicidam. Então, o processo de depressão é mais curto no homem. Ele chega ao suicídio mais rápido. Por que eu posso afirmar isso? Caramba, Porque eu não sabia disso. 33% dos casos de depressão são homens, 66% são de mulher. Então a gente pode deduzir que a mulher consegue resistir por mais tempo no estado depressivo, até chegar no suicídio. Porque para chegar ao suicídio houve depressão anteriormente, né? Em qualquer nível, em qualquer estado de complexidade. O que é que se Caramba. exige da mulher, em contraste? Que ela seja sempre calma, submissa, principalmente ao homem. Submissa às questões sociais. Que ela sempre consiga lidar com essa pressão. Isso leva a uma questão de autodesprezo. Só que isso perdura por mais tempo, né? Um sofrimento em depressão por mais tempo. Então, o que a gente tem aí, analisando esses números? A gente não pode desqualificar um gênero sexual ou outro. A gente tem que considerar as suas características, né? Qual é a formação que aquele indivíduo teve. Porque mesmo sendo homem, não quer dizer que você está sujeito àquelas pressões, porque a educação constrói a sua percepção do mundo, a sua percepção sobre si mesmo. Isso tem um peso muito grande.
E o reflexo perdura, como disse aí na mensagem de abertura. Quantos séculos a gente vai passar para consertar aquele erro que a gente cometeu? E todos os envolvidos naquele erro, quanto tempo eles vão precisar para reparar o que eles nos fizeram, né? A lei do divórcio, assim, os antigos, as pessoas com mais idade, eles falam assim que o divórcio ele ficou banalizado. É muito fácil. Basta ir no cartório. Até as leis estão facilitando o divórcio, né, para reduzir o esforço jurídico. Em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus falou aos fariseus que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações dos homens, certo? Essa dureza dos corações se traduz numa palavra que a gente tem hoje, talvez a gente tivesse na época, de intolerância. A intolerância às diferenças. A intolerância à diferença vai levar a 30% dos matrimônios ao divórcio. Matrimônios que esse número que vai fazer com que eles durem em média 15 anos. Quais são as causas principais de divórcio? Controle, né, o excesso de controle de um sobre o outro, geralmente um é mais controlador. Adultério, principalmente o homem trai com muito mais frequência. A falta de diálogo, as dívidas, que não só por questão da situação financeira instável, certo? Que vai tocar muito mais o homem, vai perturbar muito mais o homem, porque ele vai se sentir incompetente e sem essa permissão para confessar e lidar com isso socialmente. Então ele vai dizer que o problema é dos filhos, o problema é da mulher, ele não suporta e vai embora. E ele vai viver essa fantasia de liberdade e de uma sexualidade sem limites, né? E muitos chegam até a dizer, depois que eu separei, eu consegui juntar dinheiro, eu enriquei, o problema era a família. Muitos atribuem, Sim. né? E as interferências, é engraçado que vem nas pesquisas a questão de interferências de parentes, interferência externa, causa problemas demais nos matrimônios, né? A violência, principalmente os homens têm um comportamento violento, e a rotina, que é também chamada de fastio, cria o desinteresse sexual, cria o desinteresse do diálogo, cria o desinteresse em resolver qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de problema. E não quer mais, simplesmente não tem mais interesse. Ele quer novos ares, e isso afeta tanto o homem quanto a mulher. E os dois acabam, muitas vezes, por buscar novas aventuras com base nesse fastio, né? Nesse cansaço. Então, a questão da violência, certo? Vamos dar uma atenção, porque isso é excelência masculina, certo? Tristemente. Isso está nos anais da masculinidade aí no mundo inteiro. 95% dos homicídios do mundo são perpetrados por homens. Mas também 80% das vítimas de homicídios são homens, certo? Então, homem morre muito mais. Em mortes, claro, em mortes violentas. E só 6% dos homens são assassinados por pessoas conhecidas. 74% é assassinado por desconhecidos. Já no caso das mulheres, 50% delas são assassinadas por pessoas próximas, ou seja, são pessoas ou familiares ou cônjuges, né? Então a violência tem toda a razão de haver um combate contra a violência contra a mulher. Só que é necessário ter um trabalho contra a violência no homem. É uma questão educativa. Isso não é genético, isso não está relacionado com testosterona, isso não é nada que esteja na célula do homem.
tão pouco porque o espírito tem uma psique masculina. Isso é uma questão cultural, certo? Mesmo que você tenha um certo cabedal evolutivo, como espírito, a educação vai causar um impacto, vai alterar o seu comportamento, vai alterar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Então a educação é a questão chave de tudo isso. Como disse Divaldo Franco, educação nada mais é do que criação de hábitos. E hábito todo mundo tem. Quem não tem bom, tem maus hábitos. Mas tem. E isso é educação. Que coisa mais linda isso, Daniel. Que coisa mais... Eu fiquei emocionada. Isso não... A violência, ela não é do homem. Isso é muito lindo. É muito lindo porque cria-se um estereótipo de que o homem é violento por natureza. Não, por natureza ele não é violento. E aí imagina a criança crescer ouvindo isso. Ou a criança cresceu ouvindo que teve sorte porque a babá molestava. Ou porque tinha uma tia que tocava o garoto. Não, ele teve sorte, né? Experimentou logo cedo. Então, quando se trata de homem, essa exigência de força cria uma verdadeira disfunção psicológica e que isso não está entrando na equação. Somente a punição dos crimes. Que se a gente for olhar só para a justiça vai punir e dar o direito garantir o estatuto como chama? A fiança. Então, você vai ser penalizado, você não vai ser reeducado, você vai ser penalizado, punido, mas se você tiver dinheiro, você não vai ser punido. Você se desprende de uma pequena quantia e está solto. Então você ganha autorização, eu considero assim, a fiança é uma autorização para praticar crimes. Porque só vai responder, só vai ser punido quem não tem o dinheiro. Mas acima disso tem uma questão educacional que não está se resolvendo, não está sendo trabalhada. Então, quais são as principais causas atribuídas a esse comportamento negativo masculino? Primeiro de tudo, como eu tenho já falado, cultura, certo? Segundo, o acesso às armas de fogo, tá? Que são responsáveis por 40% das mortes. E desses 40% de mortes, 50% sob efeito de álcool. O que nos leva ao uso de álcool e drogas, que é muito mais frequente nos homens. E uma tendência que isso sim parece ser instintivo do homem, que é a tendência a se organizar em gangues. Que talvez seja um instinto tribal, um instinto de se agrupar. Só que se ele estiver num meio violento, se ele estiver num meio que usa armas e consome drogas, que são as gangues, ele vai se formar esses grupos. Ele vai procurar se estabelecer nesse meio. Então, as pesquisas apontam que aparentemente, isso sim, uma tendência masculina. Mas não a violência, e sim a organização em grupos, né, em grupos sociais. É assim, visto no humor também, como as mulheres criam muito mais atritos entre si do que homens. Homens tendem a se dar melhor do que as mulheres, né? Homens não brigam tanto quanto mulheres, e isso dá espaço a muito humor. Só que, como eu disse no início, esse humor, ele é pautado no que nós fazemos. A gente ri porque nós rimos de nós mesmos, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa sociedade. Então os homens parecem ter mesmo essa tendência. Então, o que é ruim aí é você misturar um ambiente com acesso a drogas, com acesso ao álcool, com acesso a armas de fogo, e em que o homem está sendo desequilibrado por uma série de questões culturais e educacionais. Então você cria homens perigosos, homens que você não pode confiar, mesmo que você conheça, em pegar uma carona com ele, né? Uma colega de curso que eu estudava me negou uma carona assim, oferecida, que eu fiquei
muito tocado, mas ela tinha toda a razão. Olha o mundo, né, como é que está. Todos os dias nós somos banhados de sangue com as notícias, né, de violência contra a mulher. E se eu estivesse no lugar dela, eu faria o mesmo, naturalmente. Isso é profundamente triste. Pesquisando essas estatísticas, eu achei uma coisa curiosa, assim. Não tinha estatística de trabalho doméstico masculino. Não tem. São mulheres que trabalham nas casas. Aí você pode se perguntar naturalmente, quem é que vai colocar um homem dentro de casa com seus filhos para cuidar de tudo lá dentro? Quem é que confia? Homem mesmo não confia. O próprio homem não confia. Professores nos primeiros anos escolares são mulheres, né? A primeira infância são mulheres que cuidam das salas de aula. Você não vê homem, se tiver um por aí, é um, né? Como o meu colega que ficou com 4 filhos, é um perdido, né? Uma gota no oceano. Por fim, eu queria falar de uma coisa que ficou bem clara nessas leituras que eu fiz para me preparar. É o conceito de misandria, certo? Misoginia está muito falado. A gente sabe que é a aversão à mulher. E essa aversão se traduz principalmente na violência. A violência psicológica e a violência física, sexual também. A misandria, ela vai se revelar na forma de uma exigência de certas qualidades que talvez o indivíduo masculino não esteja pronto para dar naquele momento, ou que ele seja impedido por alguma outra questão. E isso é profundamente prejudicial para o indivíduo. É a expectativa social que tanto é falada para todas as classes, também afeta o homem em todos os níveis culturais, sociais, econômicos, seja de raça ou opção sexual, de identificação sexual. Ele sofre esse peso. E eu creio que isso também está muito relacionado aos desequilíbrios nos homossexuais masculinos, né? Essa exigência vai ferir demais e vai levá-los aos desequilíbrios a que eles estão aí submetidos, né? É justamente exigir algo que o indivíduo não pode nem dar e sequer compreender, como é o caso da virilidade precoce nos meninos, né? O menino tem qualquer interação com a menina e já vai dizer que o cara é garanhão, que o cara tem um jeito de pegar, que o cara tem papo, que ele tá afim e tal. E o menino nem sabe o que é isso. E eu já recebi vários vídeos, principalmente vindos do Nordeste, né, da minha terra, e eu vi demais isso lá mesmo. Não estou dizendo que é mais frequente lá, mas é assim, muito exibido lá, é muito considerado natural. Os meninos falando me desculpem as palavras, de rapariga, de cabaré, de beber cachaça, de todo tipo de comportamento mundano e inferior para um homem adulto. Imagina para uma criança qual é o nível, qual é a capacidade intelectual que ele tem de absorver isso, ou até das consequências desses atos. Então, para fazer um fechamento com a compreensão espírita de tudo isso. Espírito não tem desinência sexual, não tem uma definição de gênero sexual. Isso é tudo da mente. É uma questão de autopercepção, como é que o espírito se vê. Então, dependendo das suas encarnações, o espírito pode mudar para uma psique feminina ou uma psique masculina. Ou ele pode ficar oscilando. E tem espíritos que facilmente se adequam aos seus corpos. Se ele nasce num corpo de biologia masculina, ele se adapta àquele comportamento social esperado. Ou se ele nasce num corpo biologicamente feminino, ele se adapta, né? Tem situações
todos os espíritos, têm experiências, né? Então a própria homossexualidade não é uma questão definitiva do espírito. Uma experiência pode ser homossexual, na próxima não. Ele pode flutuar, né? Porque a gente está, essa fase de encarnação que a gente está, é uma escola. A gente está aprendendo muita coisa, inclusive sobre sexualidade. E o nosso papel social não está muito bem definido, né? É lamentável dizer que estamos há milênios organizados em sociedade e não conseguimos definir direito o papel de homem e de mulher. E a prova disso é que temos esses desequilíbrios, esses comportamentos doentios, né, que causam, inclusive, doenças sobre o próximo, né, que causam problemas para os outros. Não é só o comportamento autodestrutivo. Sim. Então, levar em consideração que o espírito não tem sexo é primordial. Quando eu abracei a doutrina espírita, isso foi o que mais me chamou a atenção. É a base, assim, é o cerne, sabe? Aquele conteúdo mais básico que está lá no Livro dos Espíritos, que nos diz coisas sobre a espiritualidade, sobre a nossa essência, o que nós somos de verdade. Então, atualmente, eu sou homem, tenho uma pele clara, sou cristão, tenho uma certa classe social e sou heterossexual, certo? Isso me define atualmente, mas não me define, não define o que eu sou como espírito. A próxima encarnação depende muito do que eu fiz agora e do que eu fiz anteriormente. Então a gente não pode estar se prendendo tanto a esses estereótipos e tampouco demonizar o comportamento, principalmente em função de uma coisa assim também digna de toda crítica, de toda repreensão por motivos políticos, por motivos de curral eleitoral. Isso tem que ser extirpado o quanto antes da nossa sociedade. Isso já causou males demais, né, a todos os indivíduos que compõem a nossa sociedade. Nossa, perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem 2 minutos. Eu gostaria que você fizesse a prece, mas eu não gostaria que fosse corrida. Você se incomoda que a gente termine agora e volte? Eu te fazer uma pergunta e você fazer a prece e a gente encerrar? Tem problema para você? Não, nenhum. Então, eu vou encerrar aqui e a gente volta imediatamente. Eu vou te fazer uma pergunta e aí depois você faz o fechamento. Se você quiser concluir com mais alguma coisa, a gente faz a prece, tá? Ok. Pessoal, voltem todos, viu? Porque senão vai ter mentor aí espiritual puxando o pé de vocês se vocês não voltarem para essa segunda parte. É verdade. Tá quase na hora de dormir, eles vêm puxar a orelha mesmo. Oh, gostei, Daniel, gostei. Voltem. Márcia, volte.